Aleluias, aleluias, glória a Deus, Pai, pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui para falarmos um pouco do que a palavra de Deus tem falado em nosso coração. Estamos aqui ansiosos para dizer aquilo que o Senhor tem acumulado sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e o propósito dele sobre esta mensagem que vai ao encontro do seu coração. Antes de qualquer coisa, peço a você que aperte aí o aviãozinho que está na sua tela e vai direcionando aí para maior número de pessoas para ouvir essa palavra. Uma palavra do qual ele não veio para buscar os perfeitos e nem os sãos. Ele veio para buscar aqueles que reconhecem o que são e reconhecem Jesus quem Ele é. É importante saber, dentro da história cristã, em duas posições. Primeiro, é você saber quem você é diante de Deus. E segundo, é reconhecer quem é Deus diante de você. Isso é muito importante e por muitas vezes nas nossas vidas a gente procura colocar Deus ao lado ou no segundo plano, achando que nós somos perfeitos, que nós somos imbatíveis, que nós somos sãos, que nós somos temos autonomia através do nosso intelecto, dos nossos recursos, do nosso relacionamento com pessoas e esquecemos que realmente não somos o que achamos que somos por muitas vezes. E sim, sabemos que Deus conhece todo o nosso coração e permite por muitas vezes que eu e você venhamos a pecar, venhamos a deixar o nosso coração endurecido por algumas situações para promover o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Eu estava aqui meditando numa palavra onde o Senhor teve um encontro num momento de mais aflição que um homem pode ter. Você imagina que você poderia ter no meio de uma tribulação de sua vida, no momento de uma situação do qual você não poderia pensar em outra coisa a não ser em você mesmo, mas acontecem situações das quais no meio dessa situação que você foge de você para olhar para o seu próximo, para olhar para pessoas que estão ao teu lado, para ajudar pessoas dos quais elas jamais poderiam ajudar você, mas você poderia ajudá-las mesmo estando você em condições de muita dificuldade. Eu vejo dentro das Escrituras Sagradas um Deus tão misericordioso, tão bondoso, tão fiel ao seu propósito quando chegou na terra, que ele nos constrange em suas atitudes, em suas ações, dos quais o homem se posiciona de uma forma arrogante, soberba, uma forma enganosa, achando o homem que poderia ele enganar a Deus. Pois se tem alguma coisa que não se pode fazer na vida, é fazer algo escondido de Deus. O Salmo 139, ele resume aonde Deus está. E se existe algum lugar onde Deus não está, esse lugar ainda tem a presença de Deus, que é um lugar onde não há existência. Pois mesmo onde não há existência, ali existe Deus. Porque o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, ele é o Todo-Poderoso. Então, por muitas vezes a gente fica imaginando que em alguns locais onde você se encontra e esteja fazendo algo certo ou errado, ali não está a presença de Deus.
acredite, Deus se encontra nas masmorras, Deus se encontra nos calabouços, Deus se encontra nas prisões, Deus se encontra nos hospitais, Deus se encontra nos cemitérios, Deus se encontra-se nas delegacias, Deus se encontra nos palácios, Deus se encontra nos governos, Deus se encontra nas assembleias de deputados, Deus se encontra num lugar mais rico, num lugar mais pobre, num lugar mais alto, num lugar mais baixo. Deus se encontra em todos os lugares, em todos os ambientes. Então não há como fugir da presença de Deus. E aí a pergunta que muitas pessoas não querem fazer: por que eu não tenho um encontro com Deus? Você pode ter um encontro com Deus independente do lugar que você se encontra. Você pode estar trabalhando numa linha de produção ali e ir no banheiro, dobrar teu joelho e ter a presença de Deus. Você pode estar dentro de um ambiente promíscuo, dentro de um lugar onde tem uma prostituição, e ali tem um encontro com Deus. Você pode estar numa balada, num local onde está tocando músicas do mundo e ter um encontro com Deus. Você pode ter um encontro com Deus dentro de um centro de candomblé. Você pode ter um encontro com Deus dentro da maçonaria. Você pode ter um encontro com Deus dentro de qualquer ambiente. Deus, ele se manifesta aonde ele quer, como ele quer, da forma que ele quer. E por isso que é importante que nenhuma pessoa está longe da presença de Deus. Nenhum. Por isso que Lucas 5,32 diz: eu não vim convocar o justo, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes, para buscar. Ele não veio para buscar o justo. Primeiro lugar, Eclesiastes 7,20 diz que, pois não há, não tem nenhum homem justo sobre essa terra. Romanos 3,10 também fala: não há nenhum justo sequer. Só para você ter uma ideia. Romanos 3,23 fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É isso que a Bíblia fala. Então, primeiro, porque não há justo. E segundo, que o Senhor se faz presente. Quando nós buscamos, encontramos dentro das Escrituras Sagradas uma igreja onde ela busca uma perfeição. Até o término do Velho Testamento, a igreja se posicionava de uma maneira sacerdotal, farisaica, saduceus, ali dos quais eles tinham o domínio dos pergaminhos e das Escrituras Sagradas, do qual era eles que dirigiam a igreja conforme, abre aspas, as Escrituras e conforme os dogmas que eles colocavam sobre o povo, o jugo sobre o povo, fecha aspas. Então, quando nós entramos ali dentro das Escrituras Sagradas, a gente vê uma igreja que era para ser uma igreja perfeita, que era para ser uma igreja de amor, que era para ser uma igreja misericordiosa, que era para ser uma igreja justificada, que era para ser uma igreja que pensasse naqueles que realmente merecia o reconhecimento da igreja, mas assim não acontecia, porque na época da igreja, quando Jesus chegou, ela era uma igreja política. Olha só, agora que veio isso. Era uma igreja política, era uma igreja que tinha convívio com Roma. Então era uma igreja articuladora, ela trabalhava com os governantes de Roma para poder se manter em paz dentro do território do domínio romano. Naquela oportunidade, toda Israel ali
era dominada, né, pelos romanos. Então a igreja estava submissa ao governo romano. E por isso que por muitas vezes ela não prestava um atendimento da forma que assim a palavra de Deus falava. Ela permitia os abusos dos impostos que Roma jogava sobre o povo. Ela permitia que o povo tivesse uma saúde defasada, porque havia muitos leprosos, muitos doentes naquela época, muitas pessoas dos quais necessitavam de saúde e não tinha recurso, e por isso que havia muita gente doente em leprosários, muitas pessoas cegas, muitas pessoas dos quais necessitavam, e eram, segundo a lei, eles eram descartáveis. Essa é a melhor palavra. Toda pessoa que tinha alguma doença era levado para o tanque de Betesda, era levado para os leprosários, era expulso de casa, porque eles não queriam ter essa enfermidade, esse pecador dentro de sua casa, por questões tanto para o lado romano quanto para o lado judaico. Olha só. Vou explicar para você. Primeiro, o lado romano, dentro de casa, cobraria-se imposto daquela pessoa que estaria ali. Não estando aquela pessoa ali, aquela família não era responsável por pagar o imposto daquela pessoa. No lado judaico, aquela casa não estaria amaldiçoada. Então aquela família não estaria amaldiçoada por ter aquele familiar doente, leproso, cego, paralítico. Então tinha essa visão. Então a igreja ela era omissa em relação a isso e não entendia por que o Senhor veio para resgatar os pecadores, aqueles que realmente precisavam, não dos sãos e não dos justos. Não porque o Senhor falou, eu não vim para os sãos nem para os justos, achando que poderia ter encontrado alguém naquela oportunidade justa. Não, ele não iria encontrar. Mas eles trouxe dessa maneira porque na visão romana ou na visão judaica, eles se achavam sãos, eles se achavam justos. Tá certo? Então por isso, baseado ali no Levíticos capítulo 21, versículo 16 em seguida, diz lá sobre a forma que os sacerdotes tinham que se comportar diante de qualquer situação de morte, de doença. O sacerdote não poderia se aproximar e muito menos ter essa doença. Eu queria ressaltar aqui uma das passagens mais fortes que eu encontro dentro das Escrituras por causa da situação onde Jesus se encontrava. Jesus tinha ido depois da Santa Ceia, Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para orar. E lá ele começou a orar, buscando ali ao Senhor. Você vai ver ali algumas passagens bem tremendas a partir do versículo 19 de João, ou até mesmo Lucas 23, Marcos 15, Mateus 25. Você vai encontrar ali passagens dos quais o próprio Jesus estava orando e fazendo ali a busca e o preparo para a crucificação. Naquela oportunidade, Jesus subiu ao monte com seus 11 discípulos, e dali dos 11, os 8 ficaram um pouco distantes e outros 3 subiram. Provavelmente foi Marcos, Pedro, Lucas, Pedro e João subindo até junto com Jesus. Naquela oportunidade, onde João, Pedro, ali se encontravam com Jesus nas suas orações, ele busca em Deus algo que
precisava se confortar o seu coração. Precisava acalmar a sua angústia. Certo? Estava esquecendo de um discípulo, Tiago. Estava aqui, minha memória aqui, buscando. Pedro, Tiago e João, esses 3 discípulos que subiram. É muita informação e às vezes a gente atrapalha. E dentro desses 3, ali estavam, Jesus chega para eles e fala assim, orem junto comigo. E Jesus começou a orar e a Bíblia relata que no livro de João e no livro de Mateus fala sobre que ele orou até a 4ª vigília, por 4 vezes ele levantou, e as 3 vezes que ele levantou, ali se encontravam os seus discípulos dormindo, adormecidos pela situação. Talvez tenha sido para o dia prolongado, porque foi um dia onde eles prepararam a mesa, eles prepararam todas as coisas, se caminhava muito, era muito realmente puxado caminhar com Jesus. Andar com Jesus não é fácil. A gente recebe graça, maravilha, milagres, mas a gente, como é de carne, a gente precisa sim, certo? Por muitas vezes estar vigilantes. E ali eles estavam adormecidos e Jesus olhou para os 3 dormindo e disse, basta, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue aos seus algozes. Jesus desce e vai de encontro com uma legião de soldados que cuidavam da sinagoga, e junto com eles ali estava Caifás e estava também Judas, que foi o qual traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas tinha falado para os seus, dizendo que ali naquela oportunidade ele beijaria o rosto de quem era o seu Senhor. E Judas foi e deu o sinal. E nessa oportunidade toda, dentro do Evangelho, ele mostra uma personagem do qual eu quero trazer. Eu quero falar sobre Malco. Malco era o servo do sumo sacerdote Caifás. Entregando ali essa oportunidade, Jesus estava no momento que tinha passado por uma oração, um poder de oração muito forte, onde o próprio Cristo desceu aquele monte já com seus poros todos cheios de sangue, só para entrar, para que vocês possam entender. Jesus já estava com o rosto todo sanguentado, descendo sangue sobre o seu corpo por causa da alta pressão que teve em relação a esse momento fadigo onde ele ia se encontrar. E ali ele se apresentou por 2 vezes, e as 2 vezes que ele falou que ele era que ele era Jesus, a qual eles procuravam com espada e porretes na mão, todos eles caíam cada vez que Jesus falava eu sou. O mesmo eu sou de Moisés, o mesmo eu sou de Jacó, o mesmo eu sou de todos os profetas que se apresentaram diante deles. O próprio Deus estava ali dizendo, eu sou. Mas estava ali Jesus, com seus discípulos e todos aqueles homens para vir prender Jesus. Quando chega naquela posição, um dos seus discípulos fala, Senhor, iremos enfrentá-lo com a espada? E um deles desembainha a espada e atinge um dos servos do sacerdote, cortando a sua orelha direita. Agora eu te pergunto, numa situação ferrenha, uma situação complicada em sua vida, você teria condições de olhar para o lado e ajudar alguém que está ali em sua direção, querendo te atacar, obedecendo ordens de outras pessoas para te ofender,
Você ainda, essa pessoa sendo atingida, você ajudaria essa pessoa, sabendo que essa pessoa foi até você para te fazer o mal? Você teria condições, controle emocional para olhar para os seus discípulos, olhar para as pessoas que estão ao redor e dizer assim: ei, calma, basta. Não é necessário, não é por força nem por violência. Zacarias fala isso no capítulo 4, versículo 6, que não é por força nem por violência, e sim é pelo meu espírito. Jesus fez isso. O rapaz que foi atingido, que se chama Malco, para você ter uma ideia, a única referência do nome Malco só está em João. E aí eu perguntei assim, por que está somente em João e não está em Lucas, não está em Marcos e não está em Mateus? E é muito fácil de ver essa situação. Primeiro, porque João era um discípulo que sempre esteve ao lado de Jesus, junto com Pedro. E os demais, eles não ficavam colados ali. Sempre era João, Pedro e Tiago, os mais próximos. Então os demais, como estava escuro, os demais provavelmente não viram a ação de Pedro. A Bíblia fala também em João que o único livro que cita o nome de Pedro é João. Por quê? Porque João viu Pedro tirar a espada e cortar a orelha. Os demais não viram quem cortou, se foi cortada a orelha. Soube-se que houve alguém que cortou a orelha. Um dos seus cortou a orelha. Compreende? Então por isso é importante. João estava mais próximo. Por isso que João traz essa narrativa mais conclusiva em relação a quem cortou e quem foi cortado. Quando nós olhamos para essa palavra, vemos a ação de Cristo no momento. Olha, imagine você. Você é um seguidor de Cristo. Está no momento do qual pode ser teu último momento de sua vida. E Jesus está ali. E você procura soluções terrenas para resolver situações divinas. Você nunca vai conseguir resolver situações divinas através de ações terrenas. Não vai. Você pode conseguir sim resolver muitas vezes questões terrenas com ações divinas. Mas usar questões terrenas para resolver questões divinas, nunca. E ali naquela oportunidade, um dos livros do Evangelho fala que Jesus chama a atenção para o seu discípulo. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 51, e fala: não teria eu pedido ao meu Pai que enviasse 12 legiões de anjos para me defender? Dizendo a ele que essa ação não era contra a carne nem contra o sangue, mas sim era contra potestades. Era uma ação divina, uma ação espiritual, uma ação no qual somente o próprio Deus poderia intervir no impedimento de Jesus continuar aquele caminho do Gólgota ou não. Somente Deus poderia impedir, o homem jamais poderia impedir o que já estava escrito. Porque, lembrando vocês, o Senhor é zeloso por sua palavra. Tudo que está nas escrituras sagradas, como diz em Apocalipse, nada será mudado. E ai daquele que mudar um i ou um tio. Assim está dentro das escrituras. E nós, olhando para essa observação, vemos o quanto Jesus veio para os seus perdidos, para aqueles que realmente não são perfeitos, para aqueles que não são pecadores. Então
eu estou falando, será que eu estou falando com alguém que é assim, que é pecador, que realmente não é perfeito, uma pessoa realmente que não consegue ter o controle por muitas vezes do amanhã? É com você que eu estou falando? Tenho certeza que é. Certo? A Bíblia nos ensina isso. No momento daquela muvuca, daquela coisa dos qual é o fim, Jesus tem uma palavra de mansidão. Ele se curva, rapidamente pega a orelha e faz ali uma cirurgia plástica, um transplante. No transplante não seria a palavra certa, sim uma cirurgia plástica, né? Para poder aí cauterizar aquela orelha daquele homem, que era muito importante para aquele homem. E vamos entender, como eu disse para você, Levíticos 21 fala sobre a perfeição do homem para servir a Deus dentro da sinagoga, dentro do sacerdote. Aquele homem era um servo do sacerdote, aquele homem era uma pessoa que seguia as leis de Arão, era uma pessoa do qual estava ali querendo realmente um dia ser um sacerdote. E para isso ele precisava ser uma pessoa perfeita, principalmente a orelha direita. Então, por muitas vezes as igrejas de hoje procuram pessoas perfeitas para conduzir a sua igreja. E não é isso que Jesus prega. Jesus prega sobre a pessoa ser justificada, uma pessoa que realmente tem a unção, o poder de Deus. Olha só, vamos ver como que foi construída a igreja de Jesus, baseado nos 12 discípulos. Você acha que esses 12 discípulos dos quais o Senhor escolheu, ele não saberia que Pedro ia negar ele? Você acha que você não saberia que Judas ia trair ele? Você acha que ele não encontraria todos esses, sabendo que todos eles iriam fugir na hora do confronto com o exército romano? Jesus sabia de tudo isso e mesmo assim escolheu eles. Jesus não foi na sinagoga pegar os teólogos judeus, saduceus. Não, Jesus foi na mar da Galileia buscar pescadores de peixe para torná-los pescadores de homens. Olha só o contraste que Jesus fez e o contraste que hoje a igreja tem feito. É a igreja de Caifás. A igreja que tem pacto com o governo, a igreja que se une em ações políticas, a igreja que coloca dogmas, coloca regulamentos, coloca regimentos dentro de suas instituições para trazer uma elitização de homens dos quais não são justos, justificáveis. Compreende? E por isso que o Senhor, ele traz paralelamente um novo caminho. Não um novo caminho, e sim o único caminho. Ele foge, ele não dá atenção para as ações do que acontece dentro das sinagogas, dentro dos sacerdócios. Ele veio para cumprir aquilo que o Senhor tinha dito desde o início do Velho Testamento. Quando eu olho para a igreja do Senhor, eu vejo um Cristo que vai e se une, converte uma samaritana. João 4,4, ali ele se encontra no poço, pede água para a samaritana sabe quem ela é, sabe quem ele é, não dizendo que ele é Deus, que ele é o Messias, não, mas sabe que ele é um judeu, e sabe que ela é uma samaritana, ela sabe que judeus não falam com samaritanos, e muito menos com uma mulher, sozinho, e ela se coloca, dizendo assim, que Jesus pede água para ela.
E ela diz assim: Senhor, o senhor não tem nenhuma caneca para pegar água? Certo? Mas antes mesmo dela responder, ele fala assim: mas a água que tu me der não matará a minha sede, mas a água que eu tenho, essa sim, vai transbordar em sua vida e você vai ser insaciável por beber essa água. Essa foi uma das primeiras obreiras da casa de Deus, depois dele ter escolhido os 12 discípulos. Uma samaritana, que tinha 5 homens e o sexto não era dela. E ali, o que ela fez? Ela ouviu e creu. Vejo que tu és profeta. E ela pergunta: onde eu devo adorar? Devo adorar no monte de Samaria ou em Jerusalém? E Jesus fala assim: falaste bem, porque a salvação vem dos judeus. Mas a importância de adorar não é o local, e sim para quem. Quando você se posiciona, lembra no começo da mensagem que eu trouxe aqui, dizendo para você que Deus está aonde quer que você esteja, Ele está. Se você está no momento do velório, se você está no momento do hospital, se você está dentro de uma prisão, se você está dentro de uma delegacia, se você está na rua morando embaixo de uma marquise, se você está dentro de um palácio, se você está dentro das repúblicas, não importa onde você está, você pode ali encontrar Deus através do Espírito Santo, em espírito e em verdade. Ele busca os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Ah, mas isso significa que eu não preciso congregar? Eu não estou falando isso. Eu não preciso ter pastor? Eu não estou falando isso. Todos nós precisamos ser pastoreados, todos nós precisamos participar de alguma congregação, todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a samaritana escuta Jesus falando, ela sai e vai até o seu povoado, e chega lá e diz: eu encontrei o Messias, do qual os nossos pais tanto falavam. Que lindo! Aquela mulher não tinha credibilidade com aquele povo. Não tinha. Sabe por quê? Porque aquele povo, todos ouviram ela e falaram assim: então nós queremos ver. E eles foram até Jesus. E Jesus ficou ali por alguns dias, pregando para os samaritanos. Olha só, uma mulher que tinha 5 e o sexto não era dela, foi a primeira mensageira de Cristo para os povos de Samaria. Ainda mais, você quer mais um testemunho do qual Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento? Vamos para Gandara. Gandara era um povoado onde era do outro lado do Jordão. Jesus estava passando e para o outro lado desce a Gandara. Gandara é o norte da Galileia, onde tinha um grande recurso de gados, de ovelhas, eram pastores, eram grandes rebanhos ali, tinham. E por causa disso, o povo era incrédulo, porque havia muito comércio ali para fora. Eles viviam de comércio. Mas naquela oportunidade, assim que Jesus desceu do barco, sai do meio dos sepulcros um endemoniado, com muitos demônios. E no meio do caminho, a legião fala assim: o que tens contigo, Jesus? A legião identifica a glória de Deus. A legião identifica Cristo. E quando há um diálogo entre Jesus e aquele gadareno que estava endemoniado, os demônios que haviam ali disseram para ele: não nos expulse,
envia-nos aquela manada de porcos. Foi isso que aconteceu. E Jesus assim permitiu que enviasse aquela legião de demônio aos porcos, aonde os pastores, vendo aqueles porcos se lançando do penhasco até cair no mar, todos foram perdidos. A Bíblia fala que foram mais de 2.000 porcos ali perdidos. E aquele homem foi curado. Quando a multidão de gadarenos, de Gandara, veio até diante de Jesus, chegou o momento deles receberem Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Eles não quiseram que Jesus entrasse em Gandara, porque eles temeram de perder todo o seu rebanho por causa de pessoas que poderiam estar endemoniadas. Era isso. Eles olharam para a área econômica e não para a salvação. Aquele gadareno que foi curado por Jesus, está ali em Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19. Ele pede para Jesus: Senhor, permita que eu vá contigo. E Jesus fala assim: não convém que você venha comigo, mas sim que você volte para sua casa e fale o que aconteceu aqui. Isso quer dizer, vá para sua casa e diga os milagres que aconteceu aqui. Vai e fale do evangelho. Jesus envia o seu outro missionário, aquele que era endemoniado e que hoje estava lá. Hoje, que eu digo no momento presente, que Cristo estava ali, dizendo o quanto Jesus curou, salvou e libertou aquele homem. E a fama de Jesus crescia rapidamente em relação aos seus milagres, dos quais ele fazia. E tantos quantos não foram relatados dentro das Escrituras Sagradas. Dentro da Bíblia só existe, no Novo Testamento, somente 35 milagres que foram catalogados. Quando a gente vê Jesus entrando ali mesmo em Samaria, no meio de Samaria aparece 10 leprosos. Só para vocês terem uma noção, como que os leprosos se comportavam quando andavam nas ruas. Eles gritavam, eles andavam na rua e gritavam dizendo assim: lepra, 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 para que as pessoas pudessem se distanciar deles e eles caminhar. E eles gritavam: lepra, lepra, lepra. Só que esses 10 leprosos foram diante de Jesus, dizendo: Senhor, se tu queres, pode nos curar. E Jesus olhou para eles: sim, vai, sejam curados, e vão e façam os seus sacrifícios diante dos seus sacerdotes. O que significa? A Bíblia relata também, em Levítico capítulo 21, que toda pessoa que era curada de lepra, ela deveria levar o sacrifício diante do sacerdote. O sacerdote deveria examiná-lo, se ele estava sem a lepra, para constatar a cura e recebê-lo diante do povo. Era assim que acontecia. Por isso que ele fala: vai, leve o sacrifício e fale com o sacerdote. Jesus jamais quebrou as leis mosaicas. E ali foi, no meio do caminho, dos 10, vendo que estava curado, retornou, lançou-se aos pés de Jesus e o adorou. Jesus, olhando para aquele homem, perguntou: onde estão os outros 9? Naquela oportunidade, o leproso, que era samaritano, fala: não sei, Senhor, eu sei que eu estou aqui para adorá-lo. Maravilha de Deus, maravilha de Deus. Oi, Maria Aparecida, um abraço a todos aí de Pouso Alegre, Minas Gerais. Deus abençoe. Então, tudo isso mostra para nós o quanto o Senhor veio realmente para buscar os pecadores ao arrependimento. Algo maravilhoso. Quando a gente olha
para os milagres de Jesus. Poderia citar aqui os 35, mas seria muito longo nossa live. Mas não deixa aí de clicar aí no aviãozinho aí, ó, mandar aí para as pessoas, tá certo? Marque as pessoas aí para ter o maior acesso aí para nós, tá bom? Uma das ações mais tremendas também dessa passagem, que todo mundo lembra, é de Maria Madalena. Sim, aquela prostituta. Aquela que foi pega em adultério com uma outra pessoa. João capítulo 8, versículo 7 diz que os fariseus pegam Maria Madalena e sabe onde Jesus se encontrava. Jesus estava dentro da sinagoga, ali, e jogam ela aos pés de Jesus e dizem a ele o pecado. Esta mulher foi pega em adultério e a lei diz que nós devemos apedrejá-la. E tu, o que dizes? Bem assim. E aí a gente fica pensando assim, sabe, na vida da gente, o que mais os legalistas querem é nos armar cilada. Sabe quando o Salmo 91 diz assim, e ele nos livra do laço do passarinheiro? Esse é um laço do passarinheiro. Uma mulher pecadora, lançada aos pés de Jesus, sabendo ele que é um Deus de amor, estava ali com o laço preparado para lhe dizer: apedreja. Se ele fizesse isso, ele cumpriria aquilo que Moisés estava falando. Mas se ele dissesse não apedreja, ele seria apedrejado por blasfemar contra a palavra de Deus. Por muitas vezes as pessoas nos colocam em posição dizendo assim: você não é crente? Você não lê a Bíblia? Você não segue rigorosamente aquilo que está nas Escrituras? E por que assim mesmo você ainda continua pecando? Por que assim mesmo você continua errando? Lembre-se, como a Bíblia fala em Eclesiastes 7:20, pois não tem homem nenhum justo sequer sobre esta terra. Romanos 3:10, não há ninguém justo, nenhum sequer. Efésios 2, 8, 9 diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Então, você é justificado pelo sangue do Cordeiro. É isso. Por isso precisamos, sabe, ter o discernimento e ter o conteúdo da palavra de Deus no nosso coração. Lembra do última live aí? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É ter a palavra diariamente, mesmo que isso não vai te impedir de pecar, mas vai te aumentar o teu combustível do arrependimento. A ação da palavra não é impedir você de pecar, e sim saber que você pode se arrepender. Porque todos nós pecamos. Oh, aleluia! E ali ele fala a famosa palavra que muita gente diz aí quando erra. Né? Aquele jargão famoso. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. É um jargão forte. Pois esse jargão é muito usado para justificar o erro de muitas pessoas. Ah, por quê? Assim, quem nunca pecou, que joga a primeira pedra. É assim, todo mundo fala. Sabe? Todo mundo fala sobre isso. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E a gente sabe que o pecado que ali estava sendo pautado não era um pecado
os pecados aleatórios, outros pecados. Não, havia um pecado naquele momento. Que pecado era aquele? De adultério. E esse pecado de adultério, ele fala assim: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Olha só, eu não tinha marcado aqui, mas veio à minha memória agora. A Bíblia fala assim lá em Mateus capítulo 5, na bem-aventurança, dizendo a seguinte coisa, certo? Sobre o pecado do adultério. Vamos lá, eu vou abrir aqui, que agora eu não está marcado, mas eu vou rapidamente aqui. Se eu conseguir ler direitinho aqui, minha... Puxa um pouquinho mais para trás aqui. Mateus capítulo 5 fala sobre as bem-aventuranças, e dentro do capítulo 5 há praticamente a constituição do próprio Cristo em relação, certo? Em relação aos pecados, certo? A relação aos pecados, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que já achei aqui, deixa eu ver, essas letrinhas são muito pequenas. Bem-aventurados, pescadores, aqui, da lei, discípulos do sal da terra, cumprimento da lei, aqui. Então, ele fala aqui em relação sobre aquele que olhar por uma mulher e ter uma mulher em adultério, na lei é pecado. Mas aqui fala sobre apenas olhar para ela, já está pecando. Então o pecado de adultério era muito maior no olhar e desejar do que ter o ato sexual. Por isso que ele fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tá certo? E isso é importante. Tá? Amor, faz favor pra mim aí. Pesquisa pra mim aí, se olhar, somente olhar pecará. Escreve isso aí. Só me diz o versículo daí, que esqueci aqui. Porque as letrinhas são muito pequenas e eu tô meio cegueta. Bom, vamos lá. Por isso que ele fala isso. Tá certo? Por qual motivo? Por um motivo único. Para mostrar para aqueles que lançaram aquela mulher dentro daquela situação, que todos ali eram pecadores. E o que aconteceu? Cada um foi, do mais velho ao mais novo, jogando suas pedras ao chão. Nesse meio termo, Jesus, a Bíblia relata que Jesus ficava escrevendo alguma coisa no chão, certo? Alguns falam que ele escrevia os pecados das outras pessoas, outros falam que ele somente estava escrevendo algo aleatório. Eu acredito que Jesus escrevia Mateus 5:28. 5:28. Mateus 5:28. Isso mesmo. Somente olhar. Hã? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério. Então, 5:28. Mateus 5:28. Pois somente se você olhar para uma mulher com o coração impuro, você já pecou. É isso. Bora lá. Segue a palavra. Então, eu estava falando sobre as escrituras no chão.
Independente do que Jesus estava escrevendo, Jesus não veio para envergonhar ninguém. Então, uma história cai por terra. Jesus não estava escrevendo o pecado de ninguém diante dos sacerdotes. Não. Jesus não vem para envergonhar ninguém. Porque Jesus poderia ter dito: cadê o homem que estava aqui? Para ela poder ser pedrejada, tem que ter a pessoa. Cadê? Sabe? Jesus sabia das intenções daquele povo. E quando aquele povo sai, aquela mulher fica sozinha com Jesus. E Jesus pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? É tremendo isso, né? Por isso que eu mostro para você, só nessa palavra, que Jesus não estava escrevendo acusações na terra para as pessoas, porque Jesus pergunta: onde estão os seus acusadores? Hein? Sabe? Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ela pergunta assim: não sei, Senhor. E a Bíblia relata que Jesus fala assim: nem eu te condenarei. Vá e não peques mais. Não peques mais no quê? Na prostituição. Quando você tem um encontro com Jesus, se você era prostituta, não é mais. Se você era bandido, não é mais. Se você era alcoólatra, não é mais. Se você pecava, roubava, não rouba mais. Você está entendendo? É isso que ela está falando. Vai e não peque mais. Não pegue o quê? Aquilo que você estava pecando, aquilo que você pecou. E aquela mulher vai. Uma prostituta. Jesus chama para o seu ministério uma prostituta. Maria Madalena é a mulher escolhida por Deus para visitar Jesus no primeiro dia, para receber o primeiro anúncio de sua ressurreição. E a igreja de hoje quer eletizar, trazer um padrão que não seja o padrão dos pecadores reconhecido, arrependidos diante de Jesus. O que eu trago isso para você? Porque hoje a igreja está enganada com o seu grupo de ministérios. Olha, sabe? Sabe? É bom, sim, uma pessoa está vivendo a vida inteira diante de Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes eu poderia ter tido essa experiência. De ter vivido meus 50 anos na presença de Deus, como viveu viveu os profetas. Mas mesmo assim não pude. Porque muitas coisas veio acontecendo, mas nada que veio acontecer poderia tirar eu do centro da vontade de Deus. Independente do que está acontecendo em sua vida, independente do que você está passando, você teve 5 maridos e hoje o 6º não é teu, vá e continue falando de Deus, porque a samaritana fez isso. Você era uma prostituta e tinha ações pecaminosas, isso... Parou? Parei. Vá e continue seguindo Deus. Mas a igreja não me aceita, porque eu fui uma prostituta, porque eu tive vários casamentos. Continue fazendo a obra de Deus. Deixa esse povo para lá. Os frutos vão falar quem você se tornou diante de Deus e diante dos homens. Forte isso. Como é forte? Jesus somente lidou com os pecadores? Jesus lidou com o centurião. Imagine você, o príncipe da sinagoga. Quem é o príncipe da sinagoga na época? O príncipe da sinagoga era uma pessoa que cuidava da liturgia da igreja.
Era uma pessoa que separava os pergaminhos, era a pessoa que sabia o que ia ser falado, era a pessoa que selecionava as pessoas para estar naquele local, era a pessoa responsável para ter um culto ordeiro, um culto de glória, um culto abençoado, um culto para Deus. Esse era o príncipe da sinagoga. Mas esse príncipe da sinagoga, ele tinha o conteúdo dele no estímulo fariseu. Ele tinha o culto dele relacionado a tudo aquilo que os fariseus ensinavam, os saduceus ensinavam, e não Cristo. Mas ele foi até Cristo. E o que mais chama a atenção de Jesus são duas coisas. Primeiro que ele foi buscar ajuda para Jesus, não para um parente. Ele foi buscar ajuda para Jesus por um serviçal que estava doente em sua casa. Eu fico imaginando aquele centurião que tinha muitos serviçais, e aquele serviçal mais próximo daquele centurião não o levou a água, não preparou o café, não preparou o almoço, não arrumou a sua roupa, e sentiu aquela ausência. E perguntou: onde está o serviçal? Ele está doente, Senhor. Como assim doente? Por que ninguém me avisa? E ele foi. Será que aquele serviçal falou para o seu senhor assim: Senhor, vai lá e peça para Jesus vir me curar? Ou foi ele que disse para o serviçal: calma aí, meu querido, eu vou até a Galileia e vou encontrar Jesus, e Jesus vai te curar? Olha só que coisa forte que aconteceu, hein? Quem convenceu quem? Mas uma coisa eu sei: aquele centurião foi até Jesus e parou diante de Jesus e pediu a Jesus que curasse o seu servo. Não que fosse, que curasse o seu servo. E Jesus falou assim: então eu vou até a sua casa e curarei o seu servo. E ele falou assim: não, Senhor, a minha casa não é digna de recebê-lo. Certamente aquele centurião, ele deveria ter muitas imagens. Por ele ser um centurião, ele também era romano. Ele tinha um título romano. E por ser príncipe da sinagoga, ele também tinha sua fé. Mas ele sabia quem ele é. E sabia quem Jesus era. E a forma que ele se expressa é muito linda. Ele fala para Jesus: Senhor, eu sou, certo, um general. Eu sou um senhor. E tudo aquilo que eu falar, o meu servo vai fazer. Se eu disser para ele ir lá, ele vai. Se ele disser para ele vir, ele vem. Porque tudo aquilo que eu falar para ele vai acontecer. Ele sabia o poder da autoridade da palavra que tinha sobre a vida de um centurião. E ele sabia que se ele tendo essa palavra, Jesus tinha a mesma palavra. Basta o Senhor falar que vai curar, está curado. O senhor não precisa ir lá. E por muitas vezes a gente se apega a isso. A gente fica esperando a visita do pastor na nossa casa. A gente fica esperando a visita da missionária que vai revelar a novela das 8, a novela das 9, a novela das 10. A gente fica esperando as coisas e basta uma palavra do Senhor para que as coisas venham a acontecer na sua vida. E essa palavra, ela vem do trono. Quando Jesus ouve aquela palavra, ele diz assim: olha, para um pouco, ei, escute. Eu não vi ninguém em Israel com tamanha fé. E ele não estava falando dos 3 anos de ministério que ele tinha. Não, ele não viu na vida dele inteira um homem com tamanha fé que aquele príncipe da sinagoga, aquele centurião tinha em relação ao poder da palavra. E muitas vezes deixamos de ser abençoados por não dar crédito ao poder da palavra. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode estar em qualquer culto, em qualquer lugar.
Você ouviu uma palavra profética? Toma posse. Ah, mas foi lá para vizinho. Não. Escute, tome posse. Toda palavra lançada não significa que seja somente para aquela pessoa. Toda palavra, aí irmã, você aí da fim está sendo abençoada agora em nome de Jesus, você está do outro lado, eu também estou, opa! É dessa maneira, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que é a palavra de Deus. Você ouviu que alguém vai ser abençoado, eu também quero. Toma a bênção. Não deixe que nenhuma palavra lançada. E olha, que a palavra de Deus, em Hebreus 4:12, fala que a palavra vai e ela não volta vazia. Então, quando Deus lança uma palavra é como uma flecha que entra dentro do coração, separando as medulas, separando os sentimentos, separando as coisas mais íntimas da alma, e entra lá e produz. Ela não volta vazia. Poder da palavra de Deus. Esse centurião nos envergonha. Né? Esse centurião nos vergonha. Que é uma coisa assim que a gente fica pensando, meu Deus do céu, que homem é esse? Né? Tô acabando aí, pessoal, tô acabando. Eu montei aqui, eu vou até o fim, ok? Não deixe aí de jogar aviãozinho nas pessoas, anotar o nome de pessoas no grupo aí, vai marcando as pessoas, é muito importante, essa palavra é muito poderosa. Eu não vim convocar o justo, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Essa é a palavra. Em Mateus 15:21, fala-se também de uma mulher. Eita mulherada, essa mulherada dentro do cristianismo fez acontecer. Se existe um povo que abalou as estruturas do reino de Deus, foi o tal da mulher. A mulher no reino de Deus é muito importante. A mulher dentro do reino de Deus, ela não é uma intercessora somente. Ela é uma guerreira. Ela é provedora. A mulher dentro do reino de Deus, através da ação de Cristo, dentro da igreja de Cristo, ela realmente ela é uma ferramenta indiscutível. Ela tem que estar dentro, ela tem que estar agindo. A mão da mulher tem que estar dentro da igreja. Mas dentro do Velho Testamento existe o sacerdote. A Bíblia Sagrada fala em Coríntios, a Bíblia Sagrada fala lá em Gálatas, a Bíblia fala em Colossenses. A Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao homem. Sim, deve. Submissão não quer dizer ser serva. Submissão não significa que a mulher deve abaixar a orelha e obedecer todos os mandos e desmandos do homem. Não, a mulher tem que ser sábia, auxiliadora. Ou você acha que Deus não saberia que no século 21 haveria centenas e milhares de divórcios? Ou você não saberia que haveria muitas guerras e que haveria muitas viúvas e que a igreja é responsável por sustentar as viúvas e os órfãos, dos quais muitas delas não o fazem? Você acha que Deus não saberia qual era a posição da mulher no século 21? E aí vem dizer, não, mulher não pode ser pastora, mulher não pode ser isso, mulher não pode ser aquilo. O que mulher pode ser então, irmão? Diz aí pra mim. Diz pra mim aí o que mulher não pode ser. Mulher pode ser o que ela quer ser. Dentro do habitar dela, dentro do universo dela. Certo? Desde que tudo isso traga graça, fruto, a presença de Deus sobre a vida dela. Se ela não tem marido, faz como a samaritana. Certo? Se ela antes não tinha... se caía com qualquer homem, faz como a Maria Madalena, faz como Maria, faz como outras mulheres que congregavam no reino e mudaram a história da sua geração. A mulher não é uma pessoa que só é complemento de uma igreja. Não, a mulher é pedra
fundamental junto com o homem dentro da igreja. Independente, isso que é muito claro que eu vou dizer, independente se ela é casada, viúva, solteira, divorciada, se ela é uma ex, qualquer coisa, ela é ferramenta indiscutível dentro do reino. Uma igreja que não tenha as mãos auxiliadoras de uma mulher, não vai para frente. A igreja se completa com a mulher. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A igreja de Cristo não é uma igreja machista. A igreja de Cristo é uma igreja de reino. Deus não amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos os homens circuncidados, e somente aqueles que nele crê não pereçam, e que tenham as mulheres submissas seguindo aos seus homens, receberão a salvação. Não é assim o João 3,16. Não é assim o João 3,16, meu amigo. Não é assim. Vamos respeitar e dar a oportunidade para as pessoas que são pecadoras e que buscam arrependimento. São essas pessoas que estão, porque a Bíblia nos é muito clara, onde abundou o pecado. Ai. Só esse versículo já era suficiente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que é isso? Recalcado, sacudido, transbordante. Sabe aquela a mensagem da pipoca? Certo? Que o pipoqueiro vai lá, você pede a pipoca, e o pipoqueiro põe a pipoca, bate assim, pá, recalcado. Bem cheinho no nível. Né? Daí ele sacode para a pipoca assentar. Aí ele joga, sacudido, transbordando. E a pipoca transborda, cai por fora. É assim que é aquele que estava no pecado e hoje está na graça. Recalcado, sacudido, transbordante. Transbordante. Aleluia. Ai, deixa os pecadores arrependidos fazerem a vontade de Deus, ó igreja do Senhor. A partir do momento que você coloca ritos dentro das igrejas, vocês começam a distanciar a igreja do Senhor e impedindo o homem de chegar a Deus. Mas o véu se rasgou de cima e embaixo, louvado seja o nome do Senhor, e por causa disso que nós podemos buscar em espírito e em verdade, isso quer dizer em qualquer canto da terra, podemos buscar o Senhor e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Salvador, a minha vida, a minha alma está diante de Suas mãos, me perdoa pelos meus pecados, não me deixe cair em tentação, me livra de todo mal, Senhor. É isso, pois a glória é Sua, o poder é Seu, a honra é Sua, Senhor, certo? O que eu tenho para te oferecer são os meus pecados, essa vida medíocre que eu tinha, e hoje eu quero viver uma vida de glória em glória. Amém? Vamos continuar mais um? Estou quase acabando. Aqui eu fico muito empolgado aqui, daí acontecem as coisas. Mateus capítulo 15, no versículo 21, aparece uma mulher cananeia, e ela vai diante de Cristo, atrás de Cristo, e clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus identifica que ela é uma cananeia. E continua, e ela grita cada vez mais alta, porque tinha ela uma filha em enfermidade em sua casa, e ela foi. Não, eu preciso buscar Jesus, Jesus é Ele que vai curar. Eu sei quem eu sou. Lembra o que eu disse para você? Certo? A primeira ação que você tem que ter é reconhecer quem você é diante de Deus. E a segunda ação é reconhecer Deus diante de você. Quem é Deus? É isso. Anotou aí? Então, quando a gente olha para essa palavra, aquela cananeia começa a gritar e os discípulos começam a falar assim: vai! Ô Jesus, mestre, Rabi, Senhor, faz o que essa mulher está falando aí, manda essa mulher para casa, que a voz dela está me enchendo o saco já. É por aí.
E Jesus olha assim para eles assim, dizer, é viável tirar pão dos seus filhos e dar aos seus cachorros? É isso que ele fala. Porque ela era uma cananeia, era descendente de Canaã. E aí aquela mulher rapidamente escutando aquilo que Jesus falou assim e disse: mas até os seus cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Oh, meu Deus do céu. A ideia. Ah, meu Deus do céu. Que loucura. Pensa você. Peraí. Eu sei quem tu é. Eu sei quem eu sou. Mas eu sei que um cão, diante do seu dono, embaixo de sua mesa, ele come os farelos que caem da mesa. Então, Senhor, se tu não quer me dar o pão, que me dê a migalha. Porque a sua migalha é suficiente para alimentar toda a minha geração. Aleluia! Olha, se o Senhor nos desse somente a migalha, Ele falou que nos daria tudo o que pedires, crendo, receberemos. Ele não falou assim, ó, tudo que pedis, você que é do Ocidente, só vai receber as migalhas. Aquele que é do Oriente, vai receber o pão. Não, ele falou assim, tudo que você me pedir, crendo, recebereis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E aí ele olha para aquela mulher e diz assim, vá baseado na tua fé. Ai. Sabe o que surpreende ali naquela oportunidade? Que naqueles momentos, Jesus era um homem terreno. E ele se surpreende com essas coisas. Porque só homem se surpreende com as coisas do homem. Deus não se surpreende de nada. Ele vá. A tua fé te salva. A tua fé cura. Vá. Baseado na tua fé. O justo viverá pela fé. Aí a gente vai passeando ali pelos caminhos da Galileia, vê aquelas multidões abarrotando Jesus, encostando em Jesus, apertando Jesus. Quantas pessoas foram curadas dessa maneira? A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Se a sombra de Pedro curava, o que de Jesus fazia? Pegou a visão? Se a Bíblia relata que a sombra de Pedro curava, imagina o que a presença de Jesus não fazia. O ambiente onde Jesus se encontrava. Por isso que ele é onipresente. Sabe, por isso que ele é onipresente. Ele não precisa de sombra para te curar. Ele só precisa que você clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. É isso. Clama o Senhor. Clama ao Senhor. E ali, no meio do caminho, aparece uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Marcos capítulo 5 fala sobre ela. E nesse meio termo ele está ali tendo uma conversa com o príncipe da sinagoga. Aquele passado lá não era príncipe, era o centurião, me perdoa. E ali ela chega assim, ela sai da sua casa, ouve Jesus dizendo, Jesus vai passar aqui na frente da minha casa. A Bíblia fala assim que ela foi aos médicos, que ela foi aos
ela foi em todos os recursos que ela tinha, ela foi para buscar a cura do fluxo de sangue. Você que é mulher aí sabe como é difícil, né? Minha esposa que, né, teve um momento da vida ali que ficou às vezes uma semana, 7 dias, 10 dias ali tendo fluxo, né? E a pessoa fica desgastada, fica com temperamento alterado, é complicado, né? Não vou falar do ditado que, né, da brincadeira nenhuma em relação a isso, porque é uma coisa séria. E é uma pessoa que é muito forte. A mulher é muito forte. O homem, eu mesmo esses dias eu cortei meu dedo aqui, sangrou aqui, e já fiquei sentindo, imagine uma pessoa com 12 anos sangrando. Que passa. Mas aconteceu com essa mulher. Essa mulher tinha 12 anos de fluxo, soube que Jesus estava chegando a caminho de sua casa e falou assim: eu não preciso falar com ele, eu não preciso falar com os discípulos, eu não preciso fazer nenhum cartaz, eu só preciso somente tocar nele. E foi isso que ela fez. Ela foi e tocou nele. E no meio daquela multidão, Jesus para e olha para os seus discípulos e diz assim: alguém me tocou. Esse meu Jesus ele é demais. Aí os discípulos atônitos olham para ele, porque eu vou dizer uma coisa muito clara. Os discípulos deviam estar sempre fora de si. Porque tudo que Jesus falava, eles perguntavam por quê. No primeiro passo, eles não compreendiam o que Jesus falava. Porque eles viviam anestesiados, eufóricos, sabe, com tudo que estava acontecendo ao lado de Jesus, sabe? Então, eles não conseguiam se concentrar realmente nos fatos naquela oportunidade. Quando Jesus fala assim, alguém me tocou, todo mundo olha e fala assim, mas Senhor, todo mundo está te apertando aqui, Senhor. Como assim alguém te tocou? Não, alguém me tocou porque saiu poder de mim. Aí eu fico entendendo. Muitas pessoas estavam ali tocando em Jesus. Muitos. Não basta estar no ambiente onde Jesus está dizendo que está tocando em Jesus. Se você não estiver com o coração em contrito, um coração arrependido, um coração aquebrantado, ali prova que muitos estavam ali realmente tocando em Jesus. Mas isso provou que nem todo mundo estava recebendo a cura, porque não estava com o coração para a cura. E aquela mulher tocou em Jesus e Jesus sentiu sair poder dele. E aquela mulher reconhece que foi ela que tirou o poder de Jesus, porque ela falou assim, sim Senhor, fui eu que toquei em ti. Sabe, ela ficou amedrontada, porque ela era uma pessoa que estava em pecado, ela tocou no sacerdote, ela tocou em Cristo, ela tocou nas vestes santas, e ela se sentiu opressiva. E Jesus olhou assim para ela, levantou ela assim, está curada, através de sua fé. E aquela mulher saiu do meio da multidão e ficou curada. E nem sempre as pessoas que estão ao lado, próximo de Jesus, vão receber a cura. Porque o que busca alcançar a cura diante de Jesus não é a sua intenção de ter a cura. Certo? Não é você estar no ambiente de cura. Não é uma questão de você realmente estar ali vendo as coisas, as curas acontecer e você não receber. Por quê? Porque é o teu coração que tem que estar ali, certo? Guardado a palavra de Deus, contrido com a palavra de Deus, convicto que Jesus vai mudar a sua vida. E que a partir da mudança de sua vida, você não vai cometer os mesmos pecados. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o teu pós-perdão. Jesus conhece o teu pós-perdão. Olha, ele pediu perdão aqui, agora eu sei o que vai acontecer depois. Ele vai continuar pecando.
Ele vai continuar fazendo. Ele vai fazer isso. Mas mesmo assim a Bíblia nos fala que o homem pode cair 7 vezes, mas a mão do Senhor está estendida para te levantar. Não importa quantas vezes você peque, mas o importante é que a palavra do Senhor convença você que você precisa se arrepender dos seus pecados. Forte isso. E por fim, eu quero falar sobre Nicodemos. Sabe quem foi Nicodemos? Nicodemos era um sacerdote que fazia parte da elite de Caifás. Nicodemos foi um dos defensores de Jesus dentro da casa de Caifás, onde ali se levantou muitas pessoas dizendo que Jesus blasfemou contra a lei, contra a palavra de Deus. Uma das maiores blasfemas que eles colocaram diante de Cristo foi quando Jesus disse que derrubaria aquela casa e levantaria em 3 dias. Quando ele destruiu, derrubou todas o comércio dentro do cenáculo, e dizendo que ali era a casa de Deus e não uma casa de covis de lobos e de ladrões. Você lembra disso? Na verdade, ele foi condenado por essa ação. Essa foi o que mais pesou para os judeus prenderem ele. Só que eles não poderiam usar somente a lei judaica. Eles precisavam usar a lei romana. E a lei romana foi usada quando ele se titulou rei dos judeus. E que ali poderia trazer ao governador Pilatos diante do imperador de Roma, César. Então os judeus chegam diante de Pilatos e falam assim: ó, você precisa prender ele. Não, a lei é de vocês, vocês se responsabilizam. Não, ele não pecou na nossa lei. Ele pecou contra o imperador César, dizendo que ele é rei. Foi onde Pilatos foi colocado na parede para não ficar mal com o império e não ficar mal com os judeus. Ele prende Jesus. Então, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, esse encontro com Nicodemos foi uma das questões mais emblemáticas da igreja atual. Por que mais é emblemático da igreja atual? Porque a única questão, porque a igreja atual, ela não tem mais feito o trabalho, momento do espírito, do nascimento espiritual, e sim do nascimento carnal. Eu volto a falar, muitas igrejas hoje não querem, não olham com bons olhos, certo? As pessoas que vieram com uma vida regressa diante de Deus, certo? Mas tem a graça de Deus. Não, eles deixam sempre, eles não colocam pessoas à frente, porque acham que precisa ter um padrão. O padrão é Cristo. O padrão é Cristo. Tanto é que o padrão é Cristo, certo? Que ele não teve nenhuma ação conjunta com outra pessoa, com outra mulher. Ele foi único, exclusivo. Isso nos dá a entender que a igreja ela pode ser guiada por um sacerdote solteiro? Pode. Ela pode ser guiada por uma sacerdotisa solteira? Pode. Divorciada? Pode. Viúva? Pode. Ué, onde está a base bíblica nisso? A base bíblica está no arrependimento, que as coisas passadas não se lembram mais e tudo se fez novo. É isso. Mas não.
Ó, irmão, você não pode tomar a ceia porque você não está casado. Você não pode tomar ceia porque você não é batizado. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A ceia é do Senhor e não da igreja. A ceia é para que você possa reconhecer os seus pecados e não pecar mais. Isso é uma questão de homem e Deus. A igreja só é um interlocutor para apresentar a ceia, para lembrar da ceia. Só uma questão aí. Nicodemos chega diante de Cristo e diz assim a Jesus: Rabi, a gente vê que o Senhor é um homem diferente e que tem feito muitos milagres. E que pode ser sim o Messias. Porque os milagres de Jesus convenceram Nicodemos. Mas como que é? Aí Jesus fala: Nicodemos, para você entrar no meu reino, você precisa nascer de novo. E aí ele fala assim: como que pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Oh, Nicodemos, não é isso que eu estou falando. E se nascer em espírito e em verdade. E é hoje que eu digo para você que muitas igrejas não estão vivenciando isso. As pessoas querem que as pessoas sejam elas venham são da igreja, prontas da igreja, com títulos. Aquilo lá faz bacharel disso, aquilo lá faz bacharel daquilo, aquilo lá é governador, aquilo lá é presidente, aquilo lá é isso e aquilo, e é assim, e colocam nos seus púlpitos para dizer que é um homem de Deus. Tá entendendo? Então eu quero encerrar essa passagem, essa ministração, dizendo para você: independente quem você seja, hoje, agora, nesse momento, Deus te ama. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus conhece as suas estruturas, Deus conhece o seu presente, o seu passado e melhor, Deus conhece o seu futuro, do qual você não conhece. Deus conhece o teu amanhã, Deus conhece o teu levantar e o teu deitar. Deus conhece a cada nascer e pôr do sol. Deus conhece a cada 24 horas de sua vida e Ele sabe quando será o dia do arrebatamento seu para o encontro dele. Não importa o tempo que demore a volta de Jesus, importa que você esteja pronto para que quando ele vier, você esteja com a sua lamparina acesa, como as 5 virgens prudentes. Não importa o que o seu passado te diz, o quanto as suas cicatrizes mostram quem você foi. As suas cicatrizes são instrumentos, são combustível de quanto você é forte e venceu para estar onde você está hoje. O diabo, ele sempre vai tentar lembrar daquilo que você fez e não daquilo que você vai fazer. Porque nem ele mesmo tem o controle do teu presente e do seu futuro. Ele é somente um contador de história daquilo que você permitiu que ele narrasse. Se você quer ter uma vida diferente e você quer que o próprio diabo mude a história, como ele fez diante de Jó, dizendo: olha só, ele é assim porque ele tem todas essas coisas ao seu redor. E Jó mudou o testemunho do diabo diante de Deus, pois Jó perdeu tudo que tinha que perder, mas não perdeu a sua fé. Então não importa o que perdemos até o dia de hoje,
importa em quem cremos daqui para frente. Eu convido a você a aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida e não desistir, porque Ele não desistiu de você. Como você sabe? Você está ouvindo essa palavra. Se Ele desistisse de você, você não estaria mais aqui ouvindo essa palavra. A maior forma da prova de Deus, da sua misericórdia sobre as nossas vidas é o quanto estamos de pé todos os dias. E somente Ele é um Deus que pode fazer a mudança em todas as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre sua vida e que te dê a paz. E que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seus projetos, onde você pôr a planta dos pés, ali venha ser abençoado. Onde você colocar as suas mãos, ali você venha prosperar. Lembre-se, o Senhor veio para buscar os pecadores e chamá-los para o arrependimento. Vinde a mim, todos que estão cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Deus abençoe você e até amanhã.